Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde, quem está falando, aliás, bom dia, né? São 11 horas e 51 minutos, no dia 13 de maio de 2024. Muito bom dia, portanto, hoje de sexta-feira, hoje segunda-feira, 13 de maio de 2024, data em que nós temos muitos motivos para comemorar, especialmente para os cristãos, os católicos, que acreditam, né, na Mãe de Jesus, na Virgem de Fátima. Hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, né, em 1917, né, ela aparece para aqueles três inocentes lá na Cova da Iria, no nosso querido Portugal. Eu sou muito fã de Nossa Senhora que eu acho que é uma só, são divisões, né? Uma forma de marcar a Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em Fátima, e cada Nossa Senhora acho que tem, mas ela é uma só, não existe só a Mãe de Jesus, com muito respeito, né? Eu gosto da Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e gosto também da Nossa Senhora Mulher, né? Como eu li há muitos anos uma biografia do profeta, do evangelista Lucas, e que eles têm um encontro, né, quando ele era vivo, né, começou a seguir Jesus, Jesus já tinha falecido, portanto, né, ele é pós, né, vamos dizer assim, Lucas é pós Jesus, né, ele teve um encontro na casa da mãe de Jesus, né, isso é muito, eu me emociono em falando isso, e também, né, ela é retratada numa obra já idosa como uma mulher cuidando de pessoas carentes, numa espécie de, hoje a gente chamaria de asilo, que era gerenciado por Pedro, o apóstolo, né, o seguidor de Jesus, o chamado primeiro Papa para os católicos. Então, essa hoje, Nossa Senhora nos proteja, Nossa Senhora nos guarde, que Nossa Senhora nos guie, né? Essa é a grande, o Brasil está tão kármico, está tão doloroso, né, com essas enchentes no Rio Grande do Sul, nos deixando essa tristeza profunda, perdas de vida, perdas materiais, que dificilmente serão recuperadas. Por mais que o governo vá atuar, por mais que o governo federal auxilie, por mais que as ONGs, todas as ONGs, né, passem a ajudar o povo do Rio Grande do Sul, todos nós cidadãos temos a obrigação de ajudar, né? Inclusive até apoiando, mas infelizmente a perda ela é tão grande que as pessoas nunca mais, né, se recuperarão de forma definitiva desse monstruoso prejuízo. Mas que Deus está conosco, são sinais da natureza que nós não podemos negar, né? A natureza cobra quando a gente é omisso. Também hoje, 13 de maio de 2024, há 137 anos, portanto, né, 136 anos, era aprovada uma lei no Congresso Nacional, vamos dizer assim, né, na Câmara e no Senado do Império, a Princesa Isabel, né, foi uma lei rápida, levou, parece que 8 dias em análise na Câmara e no Senado, e foi promulgada, então, no dia 13 de maio de 1889. A lei é uma lei muito pequena, tem 2 artigos, né? Diz assim, eu vou até ler, porque eu gosto de ler essa lei, né? Diz assim, Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta, essa é a síntese da lei, né? Declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador Dom Pedro II, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário, ou seja, acabou a lei, né? Dada no Palácio do Rio de Janeiro, dia 13 de maio de 1888, 67 anos da independência do Brasil, Princesa Imperial Regente. Hoje eu sei que os movimentos
principalmente os movimentos da causa negra, não comemoram esta data, porque eles atribuem a data da libertação, da luta pela libertação, parece que o dia, eu não me lembro se é novembro, acho que é umas 23 de novembro, que é o dia do assassinato estúpido do Zumbi dos Palmares. Eu concordo em parte, porém acho que essa data é muito importante, porque foi a partir de 13 de maio de 1888 que realmente se extinguiu a escravidão no Brasil. Uma das maiores injustiças, né, que o Brasil tem para com o povo africano. Jamais pagaremos essa dívida. Não adianta, eu sei que tem movimentos pela indenização monetária, não vai resgatar, não vai reparar o enorme prejuízo psicológico, prejuízo humanitário que nós cometemos. Nós, porque nós somos brasileiros, né? O Brasil, nossa família vem já naquela época, todo mundo, né? Nós éramos portugueses. Nossa família ou veio de Portugal, ou veio da Holanda, ou veio da Europa. Nós temos, então, muita ligação. Então, não é crime dizer que nós somos, o brasileiro, todos os brasileiros são culpados por essa enorme dívida com o povo, para com o povo negro, o povo africano, o povo escravo. Não tem preço. O que a gente podia fazer, assim, um resgate, seria acabarmos com o preconceito contra o negro, ou contra qualquer espécie, qualquer tipo de preconceito. Lamentavelmente, desculpa, eu sou sincero, não acabaremos com esse preconceito nem tão cedo. Pode levar gerações, daqui 50 gerações, mais 136 anos, lamentavelmente a cultura brasileira ainda vai ser de preconceito com relação ao negro. Tomara que eu esteja errado. Eu estou torcendo para estar. Eu não quero, daqui a 136 anos, portanto, não estarei no planeta Terra, mas tomara que eu esteja errado. Esse vídeo deverá ficar. Espero que as próximas linguagens, né, captem essas nossas falas eletrônicas. Eu acredito que não, né? Haverá um buraco negro na comunicação da linguagem, porque quando os nossos ancestrais fizeram as primeiras anotações nos tijolos, nas pedras, nós perdemos alguns códigos, né? Mas recuperamos muitas escritas, porque depois da invenção do papel, o papiro, tudo isso nos deixa um passado. Mas eu acredito que essa rede de informática, todos esses vídeos, eles vão desaparecer, porque são outras tecnologias e uma não recupera o outro. Eu imagino, tomara que eu esteja errado mais uma vez, né? Daqui a 136 anos, a gente vive um outro mundo, uma outra história, né? A escravidão no Brasil, ela foi muito combatida, mas a força maior era pela manutenção. A partir desde 1820, 1850, que já havia tratados, né, entre o Brasil e a Inglaterra, proibindo o tráfico de negreiros, né, os navios negreiros, mas nunca foi cumprido no Brasil. O Brasil diz assim, a gente faz a lei e finge que para o inglês ver, mas aqui dentro a gente vai continuar escravizando, vai continuar comprando escravos. A primeira compra de escravos, se eu não me engano, foi em agosto de 1444, 1446 em Portugal, da qual seis escravos, né, seis escravos foram distribuídos para a Igreja Católica, que foi uma espécie de imposto, uma espécie de tributo dessa receita de vendas. Está num livro muito famoso, A Escravidão vou até pegar o autor, de Laurentino Gomes. Quem quiser ler, 3 volumes, são maravilhosos esses livros, eu recomendo. História da Escravidão no Brasil. Mas os latifundiários, os produtores de cana, os produtores de café, que davam sustentação política ao império, ao rei, não permitiam esse movimento pela libertação da escravidão. Eles achavam que era necessário a mão de obra escrava,
que eles teriam um prejuízo muito grande. Eles reivindicavam do rei Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, uma indenização, que o Estado indenizasse o reino, né? Indenizasse os fazendeiros pelos negros que eles possuíam, porque era prejuízo. Mas a sociedade evoluiu, né? Principalmente o movimento militar, né? Que o Exército, Exército e Marinha, porque a aeronáutica é recente, começou a movimento nos clubes militares, né? Começou um movimento contra a escravidão. E chegou-se até o Exército, foi uma das histórias belíssimas do Exército, né? Da Marinha, foi eles reivindicarem ao imperador que não obrigasse o exército a ir a campo em busca de escravos fugidos. Porque por volta de 1880, 1800, houve uma grande fuga de escravos, fundando os quilombos, né? Como o próprio Leblon, hoje, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro. Né? E com a queda, vamos dizer assim, com a libertação dos escravos, os fazendeiros, os latifundiários, os grandes comerciantes, os traficantes de escravos, que eram muito ricos, eles então resolveram se juntar e colaborar e contribuir para um golpe de Estado, no qual derrubou a monarquia e instituiu-se a República. Eu não sou historiador, nem pretendo ser, mas essa é uma realidade. O Dom Pedro II não caiu porque era incompetente, né? Não caiu porque ele não estava trabalhando bem. Não, ele caiu porque ele libertou os escravos, a princesa Isabel, que era muito católica, né? E ele muito religiosa. Chegou um momento que a sociedade gritou: chega, não dá mais. O Rio de Janeiro começou a crescer, São Paulo começou a crescer, já é uma vida urbana. Então, quando Dom Pedro II liberta a princesa Isabel, né, porque Dom Pedro II estava em Portugal, se eu não me engano, porque se encontrava já doente, né, ele é derrubado, a monarquia é derrubada com a república, que os republicanos, apesar de desde 1817, 1824, com a Revolução de Pernambucana, né, já existia um movimento republicano, mas eles não tinham um conjunto de ideias, eles não sabiam nem o que era a república. Eles deram o golpe, tiraram o rei, deram 48 horas para o rei sair do Brasil e ficaram discutindo o que seria feito na república. Tanto é que o Deodoro não ficou os 4 anos conforme estabelecido, ele teve que renunciar, porque a crise foi muito grande. Porque eles não sabiam, o golpe de Estado para a implantação da República foi simplesmente uma espécie de vingança. Se você libertou os nossos escravos, agora nós vamos pagar pela mão de obra, você também vai perder o trono. Foi mais ou menos por aí. É claro que isso é uma opinião minha, não é? Vocês podem não achar essas... Mas eu estou tirando de livros de história. Essa é a realidade. E a República, ela vem se sustentando sem projeto de país. Até 1926, a Constituição de 1891, né? Não teve um governo de paz, né? De 1889, de 15 de novembro, ou 16 de novembro de 1889, até 1926, ou até 1930, não teve um momento de paz. Parece que só aquele presidente Campos Salles é que teve 4 anos tranquilo. O resto foi quase com o estado de sítio, porque os movimentos do campo e reivindicando benefício, porque eles queriam reembolso do prejuízo do café, o Estado tinha que remunerar os cafeicultores, o Estado tinha que pagar o prejuízo da geada, enfim, essa briga não diferencia-se muito hoje do agronegócio. O Brasil ainda está vivendo economicamente no mesmo modo como viveu em 1880, 1891, quando predominava ainda a agricultura. O Brasil continua sendo um país explorador, né? Um país que explora a agricultura, ele exporta matéria bruta, ele não industrializa para industrializar tecnologia, para criar tecnologia. Não, isso não é função. O Brasil não tem essa vocação. O Brasil continua jogando todas as cartas no agronegócio, porque o agronegócio dá muitos bilhões de dólares exportando. Então não há muita diferença. O Brasil não mudou da República de 1889 até hoje. Nós ainda continuamos vivendo um país onde os ricos são remunerados pelos pobres. Os pobres no Brasil trabalham, pagam tributos
e parte desses recursos dos pobres vão financiar os ricos. Ah, Antônio, está mudando de assunto? Não, eu estou fechando essa parte. Porque como um país que gasta 550 bilhões de reais por ano com incentivo fiscal para setores da economia que sequer são competentes, sequer geram emprego, isso significa que quem paga no Brasil, a conta no Brasil é o pobre. Essa é a grande realidade. O Brasil é um país muito injusto para com a sua população. Primeiro a escravidão, o analfabetismo, e em 1822, 1889, de cada 10 brasileiros, 8 eram analfabetos. Nunca houve. Dom Pedro II sempre lutou pela educação, porque o nosso imperador, Dom Pedro II, era um homem muito intelectualizado, ele não queria ser político. Ele dizia, se meu pai não tivesse me deixado com 5 anos e ido para Portugal, hoje eu seria um político, eu seria um homem das ciências e um homem das letras. Ele não era um político, ele foi político por imposição, porque quando Dom Pedro I foge para Portugal para assumir o reino de Portugal, deixa ele com 5 anos aqui, ele dá o golpe da maioridade aos 15, passa a assumir, casa com uma mulher contratada, que ele não gostou da mulher. Então a vida de Dom Pedro II foi uma tragédia. Ele mandou 2 anos, foi um agente do rei para a Europa buscar uma esposa para ele com 18 anos. Aí levou 2 anos, para arrumar, mas ele queria uma mulher da Áustria, que era, acho que era do mundo austríaco, da Áustria. Aí não conseguiram, foram buscar uma republiqueta, uma monarquiazinha na Itália, e trouxeram uma mulher. Só que era prima dele, mas ele não sabia que ela era tão feia. Então ele se assustou pela feiura da esposa. Mas foi, vamos dizer assim, um marido e teve filhos com ela. A princesa Isabel perdeu um filho, Acho que eu não sou muito especialista em Dom Pedro, mas ele teve muitas amantes, porque ele não gostava da mulher, mas manteve ela como esposa durante toda a sua vida, enquanto vivo, E ele tinha muitas amantes, uma tal de Barral, e outras. Então teve uma vida muito dupla, muito confusa, mas ele era um intelectual, ele deixou legados como a Biblioteca Nacional, deixou muitos livros, financiou muita bolsa de estudo para brasileiros irem para a Europa. Então é uma pessoa que ele não tinha uma vocação política, tinha uma vocação intelectual, uma vocação para a cultura. Ele ia para Portugal, por exemplo, ele foi a Portugal e dispensou aquelas regras, os cerimoniais de imperador. Ele disse, deixa aqui, eu quero ser o Pedro de Alcântara, eu não quero ser o Pedro II, o imperador do Brasil, eu quero ser uma pessoa comum. Então ele viajava, ficava caminhando nos museus, nas bibliotecas, nas escolas públicas, nas delegacias, anotando e perguntando como funcionava. Ele tem uma passagem muito interessante na história de Dom Pedro, porque ele foi aos Estados Unidos e foi a um museu, resolveu visitar um museu. E chegando lá, ele não sabia que tinha que pagar o ingresso. E aí ele tomou emprestado ao cocheiro, ao homem que cuidava do cavalo, o guia do animal, do cavalo, vamos dizer, o motorista, hoje seria o motorista. Tomou emprestado $50, não sei quanto, para pagar o ingresso. E entra no museu e fica lá vendo as obras e fazendo as anotações. E daqui a pouco chega um importante embaixador americano dizendo assim, olha, o imperador do Brasil, o rei do Brasil entrou aí. O rei do Brasil chegou e disse, não entrou ninguém aqui, entrou um pobre coitado aqui que não tinha nem que pagar o ingresso, teve que pedir emprestado ao cocheiro, ao guia do cavalo, Aí disse, não, é o rei do Brasil, o imperador do Brasil. Eu disse, mas que homem pobre, não tem nem dinheiro para pagar a entrada no museu. Porque ele não se preocupava com isso. Então, Dom Pedro II, então hoje, gente, a gente precisa é interessante essa retrospectiva de história, mas a gente não está muito diferente do hoje, De 1800, hoje nós não estamos vivendo muito diferente de 1889. Eu acabei me empolgando com o assunto de Dom Pedro, deixei alguns assuntos de fora, mas eu quero aproveitar aqui uns 5 minutinhos, peço que vocês me deem paciência, para a gente falar de alguma coisa. Bom, eu voltando a falar do Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente precisa de entender que o Brasil não se livrará mais das catástrofes. Nós vamos ter que nos acostumarmos com isso, vivermos sobre catástrofe. O povo do Rio Grande do Sul, como eu falei no início, levará anos não vão mais recuperar, mas eles voltam a ser o que eles eram, mas com muito prejuízo.
Mas eles vão ter a hombridade, a responsabilidade, espero que o governo atue nesse campo, para não repetir novamente os erros, não construir as casas nos mesmos locais. Tem engenharia para isso, saber onde as enchentes não chegam, por maior que seja, vamos construir cidades seguras. Né? A gente precisa de ter essa compreensão, não só no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro, em todos os 27 estados, né, contando com o Distrito Federal, que o governo tenha mais responsabilidade, que o governo cuide mais, principalmente da população pobre, porque os pobres no Brasil são muito abandonados, o Estado abandona. Você vê a tragédia no Rio Grande do Sul, quando essa água baixar, é que vocês vão ver a quantidade de corpos que vão encontrar, porque são aquelas pessoas, os moradores de rua, os mendigos, que não tem ninguém para defendê-los, para buscá-los, para procurá-los. A quantidade de pessoas que estão sendo enterradas e a quantidade de pessoas que foi levado para o mar, né, de acordo com essas enchentes. Mas isso é a vida. Vamos pedir a Deus que o país cresça, que o país encontre a paz, que a gente pare com essa picuinhas que nós estamos vivendo. Uma tragédia como a do Rio Grande do Sul não é momento da gente politizar a situação, muito pelo contrário, é momento de união, né? Somos heróis, né? Acho que o brasileiro é herói, ele sabe viver, ele sabe ajudar. Então é preciso pegar essa verve que nós temos, né, e trabalhar para o bem da humanidade. Voltando um pouco de política, não podia deixar, uma pesquisa hoje, acho que é da Quest, dizendo que 42% do povo brasileiro quer o Lula em 2026. Eu acho que é um número bom. A campanha ainda não começou, mas 42% é um número bom, cabe a Lula, né, saber administrar essa crise para que em 2026, caso ele queira ser governador, ser presidente da República, que o povo possa escolher. Eu espero que a gente amadureça politicamente, a gente enxergue nesse momento quem são os verdadeiros patriotas. Patriota não é quem se veste com a bandeira amarela, patriota não é quem se veste com bandeira, e dentro do Congresso Nacional, enrolado na bandeira. Esse não é patriota, esse é um sem vergonha, é um enganador. O que ele tem o patriota é o que não faz fake news, o que não mente, o que não inventa mentira. Patriota é vestir o verde e amarelo da camisa brasileira, mas não ser ditador. Pedidor, quem pede golpe de Estado não pode usar a camisa verde e amarela, nem usar a bandeira brasileira, porque quem pede golpe de Estado é um traidor da pátria. E um traidor da pátria não pode usar a bandeira nacional. A bandeira é do povo brasileiro, o povo que quer o Brasil forte, quer o Brasil veronil, como está no nosso hino. Agora, defensor de golpe de Estado, é uma vergonha ter que usar a bandeira. Não pode, porque ele é um traidor da pátria, é um traidor da Constituição. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima, viu?